histórico de Ruth. Livro histórico de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 14, 15 e 16. E depois a gente vamos lá para o capítulo 3 e versículo de número 17. Livro histórico de Ruth, capítulo de número 1, versículo 14. Irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para te deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Verso 17. Onde morrerei, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faças assim o Senhor, e ainda mais, se há algo que não a morte me separar de ti. Capítulo 3, versículo 17. E ela disse: Estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois, e me disse: Não vás vazia até a sua sogra. Amém? Podei vos assentar, irmãos? Também quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós podemos observar, mediante esse texto, mediante essa história, que nessa época, quem governava Israel eram os juízes. Os juízes governavam o povo de Israel. Neste período não havia rei. Neste período, quem era o rei do povo de Israel eram os juízes. E então Deus decidiu levantar 14 juízes para que viesse governar o povo de Israel, para que viesse julgar o povo de Israel. Dentre os 14, nós lembramos de alguns nomes. Haja saber que Sansão foi um juiz levantado por Deus, Débora, Baraque e muitos outros, Jefité, que foram instituídos e levantados por Deus para julgar o povo de Israel. Gideão também foi outro juiz. E a história vai nos dizer que esses 14 juízes, eles governavam Israel. Esses 14 juízes, eles julgavam o povo de Israel. E neste período que eles julgavam o povo de Israel, a nação de Israel estava passando por uma crise existencial, uma crise caótica, a ponto em que a terra de Belém de Judá, que significa casa de pão, já não significava mais casa de pão, por conta da dificuldade que os moradores palestinos viviam e passavam por toda parte de Israel. E a história vai dizer que é nesse período caótico que surge a história deste personagem que acabamos de ler por nome de Ruth, Noemi e sua família. Este livro, ele torna a existência num período em que o povo de Israel estava passando por uma crise existencial, por falta de pão, falta de dinheiro, falta de felicidade. E a história diz que havia na terra de Belém de Judá um homem por nome de Elimeleque. Elimeleque possuía uma esposa por nome de Noemi, e a sua esposa possuía 2 filhos. Possuía um por nome de Quilion e o outro por nome de Malom. Ambos os 4 viviam em Belém de Judá. Ambos eram pessoas riquíssimas em Belém de Judá. Só que quando o chefe da casa viu que a crise tinha chegado para a sua terra natal e de origem, ele rapidamente, ele toma uma atitude de se retirar da terra que ele vivia para ir viver em uma outra terra longe, a fim de buscar uma sustentabilidade melhor para si
e para os seus de sua casa. Observa-se que alguns anos atrás, eu não sou dessa época, mas eu já ouvi histórias dos meus avós, em que eles diziam que quando a região que morava passava por uma dificuldade, eles saíam daquele local e iam procurar refúgio em outro local, atrás de uma sustentabilidade para si e para os da sua casa. E agora, com Elimeleque não foi diferente. Elimeleque viu que a situação estava estreita. Elimeleque viu que a situação estava travada. Elimeleque viu que Belém, considerado casa de pão, já não estava tendo mais pão suficiente para que ele, sua esposa, seus filhos e os seus empregados viessem satisfazê-los. Então ele toma essa atitude belíssima de se retirar de Belém de Judá para ir até a terra de Moabe. Uma coisa interessante, irmãos, que quando a gente meditamos nessa história, é que ele estava no lugar certo, porque Belém era o lugar certo. Ele estava debaixo da direção de Deus, porque Belém era aonde o direcionamento de Deus apontava para que essa família vivesse e para que essa família continuasse morando naquelas regiões. Mas Deus, escuta bem que eu vou vos dizer, que eu vou falar para os irmãos. Deus não interfere nas minhas escolhas e nem nas vossas escolhas. As minhas escolhas é eu que tomo e Deus não interfere. Deus, ele é um ser muito inteligente e Ele respeita as minhas limitações. Ele respeita quando eu quero ir a devido lugar e quando eu quero voltar deste devido lugar. E Deus então deixou com que essa família, junto com o seu esposo Elimeleque, Noemi junto com o seu esposo Elimeleque, saísse de Belém de Judá e fosse para Moabe. Deus não interferiu, Deus permitiu com que eles fossem para lá. E eles foram para lá, a fim de buscar uma sustentabilidade melhor para vós. E a história vai dizer, irmãos, que eles habitaram nessa região versículo de número 2, e o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos era Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram até a terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos, e eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e eles habitaram ali por cerca de 10 anos. 10 anos a família de Elimeleque habita em Moabe, e nesse período de 10 anos aconteceu muitas coisas, e neste percurso dos 10 anos, o próprio líder da casa faleceu, morreu, e aí a vida deixou de existir? Não, a vida prosseguiu. E aí os filhos de Noemi cresceram, e Malom e Quilion conheceram 2 mulheres moabitas, uma por nome de Orfa e outra por nome de Ruth. E ambos os filhos deste homem casaram com essas mulheres. E agora Noemi, ela vive sozinha na terra de Moabe. Ela vivia na terra de Belém, mas ela saiu por causa do seu esposo e foi habitar em terras estrangeiras, terras diferentes, terra que não era da sua própria origem. E nessa terra que ela estava vivendo, aconteceu algumas fatalidades que eu tenho para mim que ela já esperava, mas não esperava que aconteceria com ela de imediato, tão rápido. Mas aconteceu, porque é o percurso da vida. Nós vivemos e não sabemos o que vai suceder amanhã. E a história diz, irmãos, que o seu esposo morre, os seus filhos casam, e de repente, quando tudo parecia que estava indo bem, os seus 2 filhos faleceram. Malom faleceu, Quilion também faleceu, e agora Ruth, Orfa e Noemi, ambas as 3 estão viúvas de seus esposos.
estão desamparados dos seus maridos. E a história diz, irmãos, que Noemi vivia sozinha na sua casa. E então as duas noras saíram das suas residências e foram coabitar com a sua sogra, porque sabia que a sua sogra já não era mais nenhuma jovenzinha, mas ela já era uma mulher avançada em idade. Ela já era uma mulher que já tinha uma idade muitíssima avançada. E viver sozinha em meio à crise não seria bom para ela. Então ambas as duas noras foram habitar com a sua sogra. E quando elas chegaram lá, a história diz que Noemi, por ser veterana e por ser mais idosa e de idade, ela olhou para as duas noras que ela possuía e disse: volte cada um para as suas casas, porque eu já estou enfadada e avançada de idade. Para mim, já não tem mais jeito. Para mim, a única coisa que me espera, no modo de dizer, é o cemitério, porque eu já sou avançada de idade. Eu não vou arrumar mais marido. Meu marido morreu. Os meus filhos que eu tinha por herança, que iria me sustentar aqui nessas terras, também já morreram. Então vocês são novas e são diferentes de mim. Vai viver a vida de vocês, vai para as suas terras de origem e arrumem outro marido, porque eu já sou avançada de idade. Mas a história diz, irmãos, que Orfa, cujo seu nome significa pescoço, cujo seu nome significa nuca, olhou para sua sogra e concordou com as palavras da sua sogra e disse: é bem verdade, minha sogra, eu vou deixar de ser sua sogra? Não, vou considerá-la, mas eu vou atrás da minha família e vou procurar um outro marido, porque eu sou nova, eu tenho que viver mesmo, eu tenho que usufruir mesmo. E ela então virou as costas para sua sogra e ela foi embora da casa de Noemi para a casa de seus pais. Só que Ruth, cujo seu nome significa amiga, ela não foi embora. Ela disse: não me insistes que vá-te da sua casa, não me importune que retire da sua casa, porque eu não vou sair daqui. Orfa virou as costas para a senhora e foi embora, mas eu não vou virar as costas, eu vou permanecer aqui, eu vou continuar na sua casa. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo, mas nós saímos muitas das vezes de determinados lugares para ir para outro lugar, atrás de uma sustentabilidade melhor para nós. E Deus não interfere nas nossas escolhas, Deus não interfere naquilo que eu quero para mim. E nesse percurso nós conhecemos pessoas que vão estar conosco o tempo todo, mas nós também conhecemos pessoas que vão virar as costas para nós, que não vão querer ser mais o nosso amigo, que não vai querer mais ter o contato seu do WhatsApp. Você vai ter pessoas que você achava que era próximo, mas é distante. Você pensava que era amigo, mas era inimigo. Ele não queria ver o seu crescimento, ele não queria ver o seu engajamento na obra de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que chegará na relva da cega, e quem vai tirar o trigo do joio é somente Jesus. Eu não tenho poder de tirar o trigo do joio, porque eles crescem junto. Se eu tirar o trigo, o joio sai ramificado na minha mão. E se eu tirar o joio, o trigo sai grudado na palma da minha mão. E por isso que o livro disse que somente Ele arrancará, separará o joio do trigo. Então Deus te colocou neste percurso para que Ele tire as pessoas que não devem estar do seu lado. Quem tira é Deus, quem tira é o Senhor. Se eu tirar com as minhas mãos, certamente eu vou me complicar. Então por isso Deus, Ele vem com a mão onipotente dEle e Ele separa aquilo que é bom e aquilo que não é bom para com a minha vida. E o texto diz, irmãos,
que Orfa voltou para casa. Orfa voltou. Orfa não quis ficar com ela, porque ela entendeu que era nova. Só que Ruth, como seu significado diz, amiga, ela permaneceu com a sua sogra. Existe uma diferença de ser amigo e de ser colega. O amigo, ele fala a verdade. O amigo, ele permanece conosco. O amigo, ele não vai na nossa casa tomar café só quando a gente está abençoado. Não. O amigo, ele vai na nossa casa tomar água quando a gente não tem um café para ferver para ele tomar. O amigo, ele vive comigo, ele convive comigo, ele se preocupa comigo. E ele pergunta se eu estou bem, se eu estou mal, como que eu estou vivendo. Mas o colega não, o colega, ele faz como Orfa. Ele volta para sua casa porque ele pouco importa com o que você vai viver, como você vai sobreviver. Para ele não importa da forma que você vai andar na vida, não importa, ele é colega. Mas o amigo não, o amigo fica junto. E o texto diz que Ruth disse para ela, não me insiste que desaparte de você, que desapegue de você. Porque aonde queres que tu fores, eu irei. Aonde queres que tu morares, eu morarei. O teu povo será agora o meu povo, e o teu Deus agora será o meu Deus. Aonde que você morrer e for enterrado, eu também morrerei e serei enterrado com você. Eu estarei contigo. Essa frase é uma frase belíssima e muito linda. E Ruth, ela teve essa atitude de não desgrudar, de não desagarrar da sua sogra. E aí o texto diz, irmãos, que a sua sogra, ela disse para Ruth, olha, então já que você quer viver comigo, já que você quer estar comigo, vamos fazer um trato. Nós vamos voltar para Belém, para a terra de pão, para a casa de pão. Porque lá em Belém eu conheço pessoas que podem nos ajudar. Lá em Belém eu conheço pessoas que podem nos auxiliar. Diferente dessa terra de Moabe, que eu não conheço ninguém. E a história diz que ambas voltaram para a terra de Belém de Judá. E quando elas chegaram na terra de Belém de Judá, havia um homem muito rico, que ele era irmão de Elimeleque, e ele era conhecido por remidor, ele era conhecido por dono do campo. Este homem se chama Boaz, o seu nome significa rapidez. E a história diz que Boaz vivia em uma região de Belém de Judá, e Noemi voltou com a sua nora moabita, para a terra de origem onde ela vivia. E aí a história diz que Ruth olhou para Noemi e disse, olha minha sogra, eu vou ter que rabiscar trigo na terra, para que a gente venha comer, para que a gente venha ter uma sustentabilidade aqui, porque da forma que nós estamos vivendo, não tem como nós continuar vivendo. Da forma que nós estamos andando, não tem como nós continuar andando. Eu vou ter que rabiscar alguns trigos em alguma terra, para que a gente traga mantimento, para que a gente venha satisfazê-los, para que a gente venha sobreviver nesta terra de Belém. E a história diz que Ruth, ela deixa a casa da sua sogra, e ela vai para o campo. E ela foi para o campo no final da tarde, porque ela sabia que durante o dia, naquele campo muito grande, os trabalhadores trabalhavam e colhiam os trigos e as suas espigas. E ela ia e ela buscava só o resto das espigas que os trabalhadores deixavam no campo. Ruth ia lá e buscava o resto e colocava no saco e trazia para casa e alimentava com a sua sogra. Ruth ia todas as tardes buscar o resto das espigas de trigo que havia no campo, que havia os trabalhadores deixado cair no campo. E a história diz que uma certa feita, o remidor chegou,
E quando o remidor chega, há diferença. Quando o remidor chega, acontece alguma coisa. Esse remidor, ele tinha pressa em abençoar Ruth e abençoar Noemi. Só que ele estava procurando uma oportunidade para que ele chegasse e abençoasse aquelas mulheres. Ele estava esperando uma oportunidade para chegar e abençoar Ruth junto com a sua sogra Noemi. Se você está me entendendo nessa noite, esta palavra, eu já quero espiritualizar esse texto e já quero dizer para a tua vida: você está longe da terra de origem que era para estar. Agora você voltou para a sua terra de origem, mas você não está sozinho nessa terra de origem, porque ainda que todos te abandonem, ainda que todos te deixem, o Espírito Santo é o nosso amigo e consolador e protetor da nossa vida. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus Cristo. Só que você está vivendo nessa terra, e o seu amigo está dizendo: olha, eu sei que você está fraquinho espiritualmente, você precisa de mantimento, e eu estou trazendo este pouquinho para você comer, eu estou trazendo este pouquinho para você se deliciar, e ele está trazendo, ele está te enchendo, ele está suprindo a sua necessidade. Aleluia. E o texto diz, irmãos, que Ruth ia colher só o resto, Ruth ia buscar só o resto, e o remidor chegou. O remidor é o dono da terra, o remidor é o dono da seara. O dono da seara se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, quando chegar na sua terra, onde o seu amigo está rabiscando trigo para você, ele vai trazer novidade para a tua vida, mas ele está esperando uma atitude sua. Ele está esperando uma atitude sua. Ele quer que você não deixe de ter fé. Ele não quer que você deixe de confiar. Fica tranquilo, aquieta o teu coração, tenha calma, fica em paz, porque quem guerreia por você é o Espírito Santo nessa noite. É Ele que vai no campo e é Ele que busca mantimento. É Ele que vai no campo e é Ele que rega o melhor trigo para você nessa noite. Fica tranquila, acalma, porque o Espírito Santo, Ele está trabalhando por você. Ele faz aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, Ele faz por nós nessa noite. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o remidor, ele chegou naquela terra e ele perguntou: quem que é esta mulher? Quem que é esta mulher que está rabiscando o resto de trigo na minha terra? Ela foi para a terra estranha, porque ela era moabita, e começou a rabiscar trigo em uma outra terra que ela nem sabia de quem era. E de repente chega o dono, e o dono pergunta: quem que é esta mulher? E aí os serventes daquele homem disse para Boaz: olha, líder Boaz, esta mulher, ela estava em Moabe, e ela é moabita, e ela voltou juntamente com a sua parente, que era casado com o teu irmão, e ambas voltaram para suas terras de origem, e ela está aqui só rabiscando o resto, ela está aqui só pegando o resto de trigo que há no chão, que há na relva do campo. E aquele homem disse: olha, chama ela para que ela fique ao meu lado. E chamaram Ruth para que ficasse do lado de Boaz. E Boaz disse para Ruth: a partir de hoje você terá servos que te sustente e que te alimente todos os dias. Até hoje você buscou aqui, até hoje você veio pegar aqui resto, mas a partir de hoje eu vou preparar um bidalo de água para que você tome, e você vai buscar aqui 6 medidas de cevada de cesto cheio, porque não vai ser só para ti, mas vai ser para ti e para que a tua sogra vivem
do resto. Deus está dizendo aqui através dessa palavra que neste campo que o Espírito Santo está regando para a tua vida, o remidor ele já chegou e ele já está trazendo boas novas para você. Você não vai voltar para a tua casa com o teu cesto vazio. Você não vai voltar para a tua casa com o cesto vazio. Você vai voltar para a tua casa com o cesto cheio, porque quem é o dono da seara é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono do campo, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele conhece as tuas limitações e Ele sabe até onde você pode chegar. E a partir de hoje, Ele já está dando autoridade aqui. Seja cheio da presença dEle. A partir de hoje haverá abundância no teu lar, haverá abundância na tua casa, haverá abundância no teu trabalho, haverá abundância na tua vida espiritual, porque quem opera por mim, quem opera por você é Jesus Cristo de Nazaré. Alai becou manabarraia. Ele é o dono do campo, Ele é o dono do campo, Ele é o dono do campo. Parece que saiu do nosso controle. Estamos novamente procurando recurso e sustentabilidade melhor para nós, mas nós não encontramos. Mas nessa noite, Ele está dizendo que Ele já chegou no campo, porque Ele é o dono da seara. Há muitos trabalhadores e Ele achou por bem de abençoar você nessa noite. Ele achou por bem de me abençoar nessa noite. Deus colocou esse texto no meu coração e eu não entendi, mas o Espírito Santo falou comigo: vai lá e fala, porque tem pessoas que estão vivendo de resto, tem pessoas que estão vivendo das migalhas que caem, mas a partir de hoje eles vão deixar de viver de migalha, vão deixar de viver de resto, porque eu vou abençoar. Eu vou encher o celeiro do meu povo. Eu vou pegar um pouquinho de azeite que tem dentro da tua vida e vou transformar em uma grande abundância, porque quem é o dono do ouro e da prata é o Senhor Jesus nessa noite. O que é que tu tens aí? Tu tens atitude? Tu tens fé? O que é que tu tens aí nessa noite? Ele está aqui nessa noite para suprir todas as nossas necessidades. Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Ele está suprindo as nossas necessidades. Paulo, ele estava em Tessalônica e de repente ele estava dentro de um cárcere, encarcerado, e de repente, sem ele pedir, sem ele mandar, chegaram alguns homens da Macedônia, alguns homens de Filipos, alguns homens de Corinto, e aqueles homens chegaram com o dinheiro e disseram para ele: olha, isso daqui foi o que a palavra, o que a carta que o Senhor escreve para nós nos fez para que a gente viesse trazer aqui para você. Isso é uma retribuição de tudo que você pregou, de tudo que você evangelizou para as nossas terras. E ele foi abençoado de uma forma engrandecidamente. E Deus está dizendo aqui que Ele vai te abençoar de uma forma soberanamente, de uma forma em que ninguém vai entender, de uma forma que muitos vão perguntar: mas este foi abençoado? Esta foi abençoado? Foi este mesmo que foi abençoado? Foi esta mesma que foi abençoado? Quem que abençoou? Quem colocou ele neste status? Quem levantou ele? Quem te levanta com mão forte nessa noite se chama o Deus de Israel. Ele te levanta nessa noite. Kalai becou manabarraia. Ele te segura com mão forte nessa noite e diz: meu filho, tem de bom ânimo, porque a partir de hoje você não vai viver de resto. A partir de hoje você não vai viver de empréstimo. A partir de hoje você vai viver da abundância de Deus. Deus, Ele é abundante.
E eu quero encerrar aqui dizendo que aonde há graça, há abundância. Aonde há graça, há abundância. A graça superabundou. Ela é abundante. Quando eu vejo esse texto de Noemi, de Ruth, de Paulo, eu vejo que nós não teríamos condição alguma, como foi pregado na ceia pelo pastor Marcelo, de estarmos aqui falando, pregando, dizendo que Jesus vai voltar. Nós não teríamos condição alguma de ser o que somos. Nós éramos perdidos, desgarrados, fora do aprisco, vazios. E aí a graça, o que a graça fez? A graça é o favor imerecido de Cristo Jesus na cruz do Calvário por todos nós. Ela não queria saber quem que eu era. Ela não queria saber quem que você era. Ela não olhou para os meus defeitos, para os seus defeitos, mas ela foi lá no meio da favela, ela foi lá no meio da onde quer que a gente estivesse, e ela nos abraçou, nos pegou e nos trouxe para uma viva esperança, de modo que éramos vazios e a partir de hoje éramos cheios, a partir de hoje seremos transbordantes, recalcados, sacudidos pela abundante graça. Alabai de Komanabahaia. Essa graça nos alcançou e ela nos trouxe para uma viva esperança. Você está me ouvindo e me assistindo, e você sabe que essa palavra está penetrando no seu coração, porque a palavra de Cristo, ela é como a espada afiada de 2 gumes, e ela corta para lá e ela corta para cá, e ela vai até as juntas das intenções do nosso coração. Ela conhece o intento dos meus pensamentos, e por isso que um sábio disse que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor não pode contar. A graça de Deus, ela nos enche, ela nos transborda e ela nos enriquece. E para mim finalizar de vez, irmãos, eu quero dizer para o teu coração que ainda não está perdido para você, ainda não está perdido para a vossa vida, porque talvez você esteja olhando e esteja pensando, mas eu tenho algo dentro da minha casa que ninguém quer. É esse que Jesus quer. Jesus, ele gostava de ouvir quem ninguém queria ouvir. Jesus gostava de conversar com quem ninguém queria conversar. Jesus entrava em lugares que as pessoas não queriam entrar. E nessa noite Ele está dizendo aqui que Ele está entrando em lugares em que você não imaginaria que Ele entraria. E Ele está falando algo que você não imaginaria que Ele falaria. Porque é a graça de Cristo que faz isso. Ela primeiro nos enche e depois ela transborda para dentro das nossas casas. Outra coisa que eu quero dizer para você, essa graça e essa unção que você tem, não é somente para você, mas é para os outros também. Através dessa graça que vai superabundar na tua vida, ela vai sair contagiando quem está na direita, quem está na esquerda, quem está na frente, quem está atrás, quem está em cima, quem está embaixo. A graça, ela contagia quem está em nossa volta. E nessa noite é muito maravilhoso estar aqui com os irmãos, porque assistir uma live é bom, mas estar dentro da casa do Pai é melhor ainda, porque quando entramos para dentro da casa do Pai, nós se confraternizamos uns com os outros, e além da confraternização, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Isso não tem dinheiro, isso não tem preço que pague estar na presença de Cristo. Laba chefe pecapa rabachevia. Debi coma nabarra sebi calabaia. Existem muitos que criticam, vai para a igreja de novo, vai para a igreja de novo, vai para a igreja de novo. Existem muitos que criticam,
Mas eu quero dizer para você que critica, que me ouve e que diz: eu não aguento mais ouvir live. Eu quero dizer para você: não critica, não maldiz, porque uma coisa muito boa está sendo proporcionado aqui em nosso meio. Porque essas pessoas estão aqui porque foram transformadas verdadeiramente por Jesus. Poderíamos estar em outros lugares fazendo coisas em que o diabo queria que fizéssemos, e Jesus nos trouxe para que estivéssemos aqui dando glória a Deus, dando aleluia, falando em línguas estranhas e saindo daqui cheio da presença do eterno Deus. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje haverá abundância na tua casa. A partir de hoje haverá abundância nos teus negócios. A partir de hoje haverá abundância no teu celeiro. Foi a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Deus abençoe, pastor Luiz.